A denúncia de Millie Bobby Brown contra o ator David Harbour de Stranger Things é real. O caso foi noticiado pelo Daily Mail, mas parece que não é só o tabloide. Vamos entender melhor como é que é essa história com o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, polêmica do nosso último corte. A gente foi muito criticado, né, porque a gente trouxe uma reportagem do Daily Mail, que é um tabloide, e veja, eu sou muito crítico aos tabloides, os tabloides têm uma história lendária, daquela corporação do Rupert Murdoch, que chegou a ter publicações fechadas por stalkear celebridades, e aí cometem verdadeiros crimes, mas tem casos de tabloides também que deram furos, né, Sofia? A gente tem o caso do TMZ, que antecipou as informações sobre a morte do Michael Jackson, mas eles não têm muito respeito pela vida íntima das celebridades, eles usam métodos meio escusos de obter informação. Então muita gente questionou, e os atores de Stranger Things apareceram no red carpet, ali no lançamento da quinta e última temporada da série juntos. E aí o pessoal falou, pô, o Daily Mail mentiu, só pra variar e tal. Só que aí, Sophie, entra um outro veículo que cobre bastante o mercado de entretenimento, assim como a Rolling Stone e outros títulos mais consolidados, que é a Variety. E a Variety confirmou as informações do Daily Mail, tá? A acusação de Millie Bobby Brown, que é a Eleven da série, contra David Harbour, o Hopper da série, existiu e foi resolvida, tá? Vamos trazer para vocês. Eu fiz uma cozinha de notas lá no Drops e aí eu escrevi lá. Depois de uma semana movimentada pela notícia de que Millie Bobby Brown teria feito uma denúncia contra David Harbour por intimidação antes do início das gravações da quinta temporada de Stranger Things, a Variety confirmou o caso. Segundo a revista, fontes diretamente ligadas à situação confirmaram que houve sim, dentro do staff da série, uma investigação. Investigação após a denúncia da atriz de que a situação já foi resolvida. Ainda segundo a publicação, especialistas em relações públicas, os vulgo RPs, disseram que a proximidade dos dois atores no tapete vermelho da quinta temporada da série foi uma estratégia de marketing para mostrar que o elenco permanece unido e que a série é maior do que interesses individuais. Apesar de Brown e Harbour não terem se manifestado sobre o assunto, a fala do produtor executivo Sean Levy entrega um resumo final da situação, mesmo que ele não cite nomes. Li várias coisas que vão de vastamente imprecisas até confusas. A verdade é que vemos a nossa equipe, essa equipe e elenco como família e tratamos uns aos outros com respeito, e esse sempre foi o nosso fundamento. Tratamos como família, né, Sofia? Família tem tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. Eventualmente, alguns crimes. E isso é publicado, tá, gente? No bojo de uma série de coisas que tem saído sobre David Harbour, que ele foi alvo, o chat tá lembrando aqui, de um álbum recente da Lily Allen, em que ela fala de infidelidade e de uma relação extremamente complicada com o ex-marido, que é o David Harbour. Eles se separaram, eles estavam casados durante a época da pandemia, e que ela fala de relacionamento não monogâmico, de possíveis traições dele, e enfim, que a gente relatou isso nos outros cortes. Aí eu fiz uma outra notinha, que é o seguinte, qual que é a fonte do Daily Mail? E aí as duas histórias, elas se conectam. Quem é a fonte do Daily Mail no escândalo Millie Bobby Brown com o ator de Stranger Things, segundo a Variety? Vamos lá. A informação é diretamente da reportagem do Adam Berry e do Michael Schneider na Variety. Se os dois permanecem excessivamente amigáveis na quinta, no dia do Red Carpet, talvez esse fosse o objetivo. O evento de estreia aconteceu poucos dias depois da reportagem do Daily Mail, do Reino Unido, de 1º de novembro, que afirmava que Brown havia apresentado uma queixa de assédio moral e sexual contra Harbour antes do início da quinta temporada. Sexual parece que não tá confirmado, mas fala de bullying, fala de problemas desse tipo. Nenhum dos dois comentou a história e Harbour limitou suas interações com a imprensa na estreia. A notícia da queixa de Millie Bobby Brown contra Harbour ameaçou ofuscar a cobertura da temporada final de Stranger Things, mas fontes internas afirmam que mesmo antes das notícias recentes não se esperava que Harbour participasse de coletivas de imprensa da série devido à sua agenda de filmes
de filmagens lotadas. Seus próximos projetos para o ano que vem incluem DTF St. Louis da HBO com Jason Bateman e Linda Cardellini e Vingadores: O Dia do Juízo Final da Marvel com estreia prevista para dezembro de 2026. A reportagem do Daily Mail foi baseada em uma fonte amiga da ex-esposa de Harbour, Lily Allen, segundo a apuração da Variety. Isso é relevante porque a história da denúncia de Brown vem à tona em meio a uma onda de atenção em torno do divórcio de Harbour com a cantora e compositora Lily Allen, cujo novo álbum West End Girl detalha extensivamente a suposta infidelidade de Harbour como a música Pussy Palace. Então, Sophie, e certamente se a fonte da Daily Mail é essa mesma, ele vai alegar que ele está sendo perseguido, mas volta a dizer, tem 2 veículos diferentes e parece que a Entertainment Weekly também apurou e a história é essa mesma. Tem uma denúncia da Millie Bobby Brown contra o David Harbour dentro da série Stranger Things, tá? E houve uma reação de relações públicas, de marketing, para tentar segurar a credibilidade da série. Porque se é confirmado que ele assediou a principal atriz da série mais lucrativa da Netflix, eu acho que isso ia impactar diretamente, e se é que não vai impactar nos próximos dias, a audiência dessa última temporada, Sofia. O que a gente falou no último corte estava completamente correto. Isso aqui é administração de danos. Sim, sim. É uma situação bem interessante, assim, tipo, eu tô dizendo interessante, mas é uma situação horrível, né? Mas eu digo interessante de pensar que isso ter vazado, isso poderia ser bom ou ruim para a série, né? Poderia ser bom no sentido de gerar esse buzz, etc, fazer as pessoas falarem mais de uma série que, vamos e convenhamos, já estava um pouquinho mais esquecida. Mas caso a denúncia se confirmasse, isso poderia ser bem ruim por queimar. E aparentemente tá se confirmando, né? Tá se confirmando. Veja, a gente tem a confirmação da denúncia. Exato. Eu não sei qual foi o resultado da apuração. Exatamente. Mas por isso que eu disse, caso a denúncia se confirmasse. E a denúncia se confirmou, né? A gente recebeu críticas aqui, vocês estão repercutindo o tabloide. Olha, não é só mais tabloide. Não é só mais tabloide. E eu arrisco vocês, tá? Eu acho que vai ter mais desdobramentos dessa história, porque eu acho que talvez, se houve algum motivo grande pra Millie fazer essa denúncia, mesmo que a apuração não tenha dado o David como o culpado, eu acho que ela vai querer falar uma hora, Sofia. Nada impede isso. Ela pode nunca querer falar também. Agora, é uma coisa que a gente tem que pensar, é como esse mundo do showbiz, ele infelizmente é cheio desse tipo de situação. Sim. Sabe, a gente há pouco tempo atrás estava vendo toda aquela questão do P. Diddy, sabe? Então, infelizmente, é uma indústria que se baseia muito no quem conhece quem abre a porta para quem, e isso acaba criando certas hierarquias que permitem a criação desse tipo de situação. E, infelizmente, nessa hora quem mais sofre são as mulheres. Primeiro porque normalmente elas estão em posição de menos poder do que os homens. Segundo porque existe toda uma cultura que estimula, que passa pano e tudo mais para abusadores. Sim. Enfim, tudo isso para dizer, não me surpreende, né? Não me surpreende esse tipo de denúncia aparecendo, e caso a denúncia se confirme, também não vai ser, que de fato ocorreu, também não vai me surpreender. Sim. E se tiver qualquer dúvida sobre a denúncia da Millie Bobby Brown, também não me surpreenderia se viesse uma reação violenta desses Red Pill da vida, querendo defender o cara, como estão fazendo no caso do Johnny Depp e da Amber Heard. Exatamente. Tá, eu não duvido de nada disso. E aí, volto a dizer uma coisa pra vocês. Sim, gente, quando tem uma notícia com essa gravidade, mas saiu num tabloide. Se o tabloide tivesse mentido, a notícia ia ser a mentira do tabloide. Se o negócio está se confirmando, eu acho que a gente tem que ficar em cima dessa história
E é em cima de uma série que eu vejo até pelo público aqui do Meteoro, né, Sofia? Tem muita gente que gosta de cultura pop aqui. É um assunto que tá todo mundo cobrindo. Tá todo mundo acompanhando. O pessoal quer saber, o nosso parecer também. E longe da gente ficar só reproduzindo tabloide. A gente tá fazendo uma cobertura crítica, tanto que outro veículo foi lá e confirmou. Beleza. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sof. Toda a solidariedade a qualquer pessoa que tenha sofrido abusos desse tipo. E é importante denunciar sempre. Perfeito. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.